Moças, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 9, né? Ao 9º capítulo. Na última aula nós paramos na página 107 falando sobre pratos limpos. Hoje nós vamos falar da saúde do sistema urinário, né? Lembrando que nós já conhecemos todos os órgãos do sistema urinário. Aqui nós vamos ver, né? Como cuidar dos órgãos do sistema urinário e quais são os tipos de doença mais comum que podem ocasionar no sistema urinário, tá? O livro de vocês diz o seguinte: como o sistema urinário é responsável por eliminar substâncias, que nós já falamos de fosfato de cálcio, açúcar, proteínas, lembram? Por eliminar diversas substâncias que podem causar danos ao organismo, é de grande importância cuidar da saúde de seus órgãos. Quais são esses órgãos? Vamos relembrar: rins, uréteres, bexiga e uretra, né? Então, como que a gente cuida desses órgãos? Ingerir grandes quantidades de líquidos e evitar alimentos ricos em cálcio ou em sal são hábitos que atuam como medida preventiva contra doenças do sistema urinário. Por que evitar alimentos, né, ricos? Excesso, não evitar os alimentos ricos em cálcio e sódio, mas o excesso desses alimentos. Por quê? Porque eles podem formar cristais, ocasionando em quê? Em infecções ou até mesmo em cálculo renal, que é a famosa pedra nos rins, tá, pessoal? O livro de vocês ainda diz assim: as doenças mais comuns que afetam a saúde do sistema urinário são a presença de cálculos renais, né, que é o excesso de sódio, que é o sal, e até mesmo de cálcio, que é o fosfato de cálcio. Inflamações e infecções urinárias. Então, as maiores doenças provocadas, ocasionadas no sistema urinário, são cálculo renal, que se formam nos rins, e infecções ou inflamações de urina, tá, pessoal? Os cálculos renais, eles podem ser causados por alteração no funcionamento dos rins, uma vez que você ingere pouca água ou ingere em excesso sódio e cálcio, você pode estar formando, né, esses cálculos renais onde? Nos rins. Lembrando que o rim é o produtor da urina. Então, não ingerindo a quantidade devida de água pode se formar, e comendo em excesso só sódio e cálcio pode se formar sim, né, os cálculos renais onde? Nos rins, nos formadores da urina. Os cálculos renais podem ser causados por alguma alteração no funcionamento dos rins, ingestão insuficiente de água ou ingestão demasiada de alimentos com cálcio e com sódio, tá, pessoal? Não é só com cálcio. A formação de cálculos renais inicia-se quando cristais de determinadas substâncias se aglomeram, formando pedras que podem entupir diferentes partes dos rins ou do uréter. Então, o que acontece? A ingestão em excesso de cálcio ou sódio pode formar cristais nos rins, entupindo o quê? Uréteres, né, que são os canaizinhos que pega a urina e leva do rim, o formador da urina, até a bexiga. E aí, se entupir, não tem como o quê? Passar a urina, não tem como passar nem esses cristais. Eles podem ficar presos no uréter, que é o canalzinho que liga, né, o rim à bexiga, ou pode se acumular onde? Nos rins, formando a famosa pedra nos rins ou cálculo renal, tá? Os sintomas de cálculos renais são cólica, dor na parte inferior das costas, porque o rim, eles são localizados. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos dois rins, nós temos a coluna vertebral e ao lado da coluna vertebral nós temos os rins. Então, na parte das costas atrás, a gente sente dor, náusea, vômito, presença de sangue na urina. Por quê? Porque ele formou ali, não consegue passar o quê? Não consegue passar urina. E o nosso rim, além dele formar urina, ele também filtra sangue. Então, a presença de sangue vai haver devido ao entupimento dos uréteres, tá? Tem tratamento para cálculo renal? Tem sim. Vamos ver quais?
O tratamento médico, né, para cálculo renal inclui o uso de medicamentos e até mesmo a utilização de ultrassom para quebrar os cálculos renais. Antigamente faziam cirurgias, né, para o quê? A cirurgia cortando para poder o quê? Retirar esses cálculos renais. Existem pedras que ficam desse tamanho no nosso rim, que muitas das vezes param no canal da urina, tá? Na nossa uretra, principalmente homem. Aí o que acontece? Hoje, né, a medicina está tão avançada que não mais se faz cirurgia cortando. Usa um laser, esse laser quebra uma pedra desse tamanho em pedras minúsculas, parecendo areia, e você o quê? Expele ela através da urina. No livro de vocês, na página 108, fala assim, ó. Em pratos limpos, bebidas isotônicas podem fazer mal à saúde? O que é bebidas isotônicas? Bebidas que contêm açúcar, que contêm sal, que contêm sais minerais. Será que elas fazem mal à saúde? Vamos ver? As bebidas isotônicas vendidas no comércio contêm água, açúcar e sais minerais em proporções próximas a encontradas no fluido do corpo humano. São indicadas para repor rapidamente os líquidos e os sais minerais eliminados pelos atletas durante os treinos e competições. Então, bebidas isotônicas, elas são recomendadas para quem? Para quem treina, igual eu acabei de chegar da academia, né? Então, para quem treina e libera, né? Porque no nosso suor nós liberamos em excesso sais minerais e açúcares. Então, a gente precisa repor porque o nosso organismo precisa. Então, se eu estou liberando em excesso, eu preciso repor. Então, para mim, não vai fazer mal. Mas para uma pessoa que tem uma vida normal, que não transpira, né? Que não faz atividade física, que não elimina em excesso sais minerais e açúcares, precisa tomar esse tipo de bebida? Não precisa, porque se tomar, vai acumular e aí pode provocar o quê? Os cristais, né? O livro de vocês fala assim, ó, a ingestão de isotônicos sem necessidade coloca sais em excesso no organismo, gerando uma sobrecarga para os rins, que terão que trabalhar intensamente para excretá-lo. E se não conseguir excretá-lo, vai acontecer o quê? Vai acumular nos rins ou até mesmo na uretra, entupindo ela, formando os cristais e formando os cálculos renais. Tá bom? Além, né, do cálculo renal, nós falamos, o livro de vocês referiu agora há pouco, sobre inflamações ou infecções urinárias, que também é uma outra doença que pode atacar o sistema urinário. A mais famosa é chamada de cistite. Eu não sei se eu já falei para vocês em aulas passadas, mas se eu não falei, eu vou falar, e se eu falei, nós vamos relembrar. Tudo que é doença que termina com it no final é inflamação ou infecção. Então, cistite, it, inflamação em algum lugar, tá? Então, cistite é a inflamação na bexiga ou infecção na bexiga. Lembrando que a bexiga é onde faz o quê? Armazena a urina para ela ser excretada. O livro de vocês diz assim, ó. As cistites, como são chamadas as infecções de bexiga, podem ser causadas por alguma bactéria e fungo. Existe infecção de urina, inflamação de urina, que é causada por vírus. E existe inflamação ou infecção de urina que é causada por bactéria, tá? Qual que é a bactéria que geralmente quem tem infecção de urina é mulher. E por quê? Porque essa bactéria ela vem da flora intestinal. Como o nosso intestino, a nossa uretra, ela fica mais próxima do intestino do que o homem, nós temos mais infecção de urina do que o homem. Porque a uretra do homem, que é o lugar onde sai, né, a urina, do homem é bem distante, tem uma maior distância do intestino dele do que nós mulheres. O nosso intestino com a nossa uretra, eles são bem perto, bem próximos. E isso ocasiona o quê? A bactéria da flora intestinal, ela vem, né, e aloja na nossa bexiga, formando o quê? Inflamação ou infecção. Em homem isso quase não acontece, mas pode acontecer? Pode. Então, a inflamação ou infecção de urina em homem também é ocasionada, na maioria das vezes, por conta de quê? Por conta dessa bactéria da flora intestinal, ou seja, a bactéria que fica no nosso intestino. Tá, pessoal? O livro de vocês fala assim, ó. A forma mais comum de contaminar
é por bactéria da flora intestinal. Os homens adultos raramente têm infecção urinária, já que a distância entre o ânus e a uretra, né, dificulta a contaminação. Por quê? Porque é longe a distância do ânus do homem da uretra dele. No corpo feminino, no entanto, a proximidade entre o ânus e a vagina, que é onde fica a nossa uretra, é muito próximo. E isso favorece o quê? A chegada de bactéria, né? E de fezes, que pode o quê? Causar a infecção, né? O livro de vocês fala assim, ó. Quando as infecções urinárias não são tratadas, elas podem interromper o funcionamento dos rins, causando acúmulo de substâncias como ureia, ácido úrico no organismo. Isso faz com que o rim faça o quê? Trabalhe lentamente, pode causar até uma insuficiência renal, pode causar um cálculo renal, porque quem tem infecção de urina, ela retém urina. Por que ela retém urina? A bactéria não deixa passar. Então tem que tomar o quê? Se for por bactéria, inflamação de urina, se for por bactéria, tem que tomar antibiótico para poder matar a bactéria. Antibiótico é antibactéria, ele mata a bactéria. E ingerir o quê? Muita água, né? O livro de vocês diz assim ainda, ó. A insuficiência renal, caracterizada pela diminuição ou parada total da atividade do rim, consequentemente da produção de urina, levando ao acúmulo de substâncias prejudiciais ao corpo no sangue. Se não for tratada, pode levar o paciente à morte. Então, infecção de urina, cálculo renal precisam ser tratados. Por quê? Porque diminui a atividade do rim. Diminuindo a atividade do rim pode levar o paciente à morte. Por quê? Porque lá a filtração de sangue, lá a formação de urina, tá, pessoal? Seu tratamento, o tratamento para insuficiência renal, ela inclui o controle da pressão sanguínea, né, e também do diabetes para quem tem diabetes. Pode ser necessário realizar hemodiálise. Quem tem alguma comorbidade, né, renal, insuficiência renal, por exemplo, ela precisa fazer o quê? Ela precisa realizar hemodiálise. O que é uma hemodiálise? É uma máquina que filtra o sangue do seu corpo, porque lá no rim também não tem a filtração de sangue. A máquina faz o que seu corpo deveria fazer. Então, quando o rim ele começa, né, a diminuir a sua atividade ou até mesmo parar por completo a sua atividade, tem que entrar com esse processo de hemodiálise, que é uma máquina que faz o que seu corpo deveria fazer. Para quem só, né, diminui a função, a hemodiálise você faz, depois seu organismo retorna, seu rim retorna a voltar às atividades normal. Agora, quando paralisa de vez, existem diversas pessoas, até mesmo aqui em Jaraguá, que os rins são paralisados. Essas pessoas onde os rins são paralisados, elas têm que evitar de comer muitas coisas, principalmente tomar água, e elas precisam de fazer 2 a 3 vezes, ou às vezes tem que viver na máquina de diálise, tá, pessoal? O livro de vocês fala assim, ó, pode ser necessário realizar hemodiálise, que é um processo pelo qual o sangue do paciente é filtrado artificialmente pela uma máquina, o que eu acabei de falar para vocês. Nos casos em que o rim não funciona mais e a hemodiálise não é suficiente, pode ser necessário fazer um transplante renal. Então, existem pessoas que fazem transplante, existem pessoas, e eu conheço uma senhora que ela não tem rim, ela tem uma máquina em casa, ela vive na máquina, por quê? Os rins dela não funcionou, ela tentou fazer um transplante, o transplante foi rejeitado, houve rejeição do transplante e ela tem uma máquina de diálise em casa. Para quê? Para a máquina fazer o que o rim dela deveria fazer, que é a filtração de sangue e a formação de urina. Tá? Aí no livro de vocês mostra a anatomia feminina e a anatomia masculina para vocês entenderem por que a mulher ela consegue, né, ter com maior frequência infecção de urina do que o homem. Mostra a distância do ânus com a uretra masculina e a distância do ânus com a uretra feminina. Tá bom, pessoal? Então, neste capítulo mínimo que nós estudamos, capítulo 9, né? Nós estudamos os componentes do sistema urinário,
as funções dos rins, o néfron e seu papel como estrutura responsável pela filtração do sangue, as principais doenças que afetam o sistema urinário, a importância da hemodiálise na manutenção da vida de um paciente com insuficiência renal. Tá? Então, nós temos agora atividades na página 109, eu quero atividades e o exercício síntese. O desafio não é para fazer, tá bom?